E aí, galera, aqui é o JP e a gente vai continuar o nosso estudo da função inorgânica óxido. No nosso primeiro vídeo, a gente havia estudado o que era um óxido, ou seja, um composto binário em que um dos elementos era o oxigênio, necessariamente, e o oxigênio tinha que ser o mais eletronegativo. Vimos também alguns critérios de classificação que a gente ia usar ao longo das nossas aulas. Então, a gente já estudou o primeiro critério, classificar com relação ao tipo de ligação, e esse critério era usado para dar nome aos nossos óxidos. Nesse vídeo agora, nós vamos estudar o comportamento dos nossos óxidos. Então, é o nosso segundo critério aí de classificação. Esse comportamento depende, como a gente já viu, da posição do elemento na tabela periódica. Que elemento? O elemento que acompanha o oxigênio, ok? Então, se a gente pega aqui um esboço da nossa tabela, nós temos aqui os gases nobres, aqui no final, que, como a gente já estudou, não participam tanto dos compostos. Não é comum deles se ligar. Então, a gente ignora aqui essa última coluna. E nós temos aqui o restante da nossa tabela. Se a gente analisar aqui pela posição do nosso elemento, a gente vai observar que, em geral, os nossos óxidos básicos estão nessa região. Aqui no meio, nós temos os nossos óxidos anfóteros e aqui nessa outra parte, os nossos óxidos ácidos. Vamos estudar cada um desses compostos aqui com calma agora. Então, primeiramente, óxidos básicos. O que são esses óxidos básicos? Em geral, os nossos óxidos básicos são formados por metais. São os óxidos iônicos. Então, uma forma bem simples de lembrar, óxido básico é um óxido iônico. E ele tem um metal de carga +1 ou +2 em geral, ok? Isso aqui é muito relativo, mas como via de regra, a gente pode pegar isso funcionando bem na maioria dos casos, ok? Reações de óxidos básicos. Se eu pego um óxido básico e reajo com água, eu consigo chegar na base daquele meu metal, ok? Então, por isso do nome óxido básico, porque em água ele forma uma base. Por isso que é muito interessante a gente estudar essa função orgânica depois de ter estudado as outras 3 funções, porque agora a gente vai conseguir aí juntar todo o conteúdo que foi estudado. Também, se eu pego um óxido básico, eu posso reagi-lo com um ácido. E aí ele vai formar um sal e água, ok? É a mesma ideia aí de uma reação de neutralização. Então, em muitos casos, eu posso neutralizar o meu ácido usando um óxido básico, ok? Vamos ver alguns exemplos aqui agora. Então, por exemplo, eu tenho aqui óxido de sódio, que nós já vimos no primeiro vídeo. Quando eu reajo ele com água, ele vai formar a nossa base, hidróxido de sódio, ok? Também nós temos aqui óxido de cálcio. Ao reagir com a água, forma o hidróxido de cálcio. Lembrando aqui que é muito importante você conseguir montar as fórmulas dos compostos independente aqui da reação química. Então, usando aqui, como eu tenho uma ligação iônica aqui e também aqui na minha base, então lembrar aí da regra da porteira, tudo que a gente já foi estudando separado, agora a gente vai relacionando aqui nesse conteúdo. Também nós temos aqui óxido de ferro 2. Quando reage com a água, forma o hidróxido de ferro 2. Perceba que a carga do nosso metal não muda daqui para cá, então continua a mesma. +1, +1, +2, +2, +2, +2. Agora, por exemplo, aqui, óxido de magnésio, reagindo com um ácido, vai formar o cloreto de magnésio, então ele reage aqui com ácido clorídrico, mais água, ok? E aí a fórmula do composto é só seguir aí as cargas, regra da porteira, e depois fazer o balanceamento dessa equação. E também o óxido de bário, aqui com ácido sulfúrico, formando o sulfato de bário mais água, ok? Então, reações aí para exemplificar esse comportamento dos óxidos básicos. Nós também podemos ter os óxidos ácidos, que são chamados também de anidridos, ok? Essa palavra anidrido tem a ver aqui com o fato de não ter água. Então, algo anidro, como a gente já viu, é quando eu não tenho água. Então, o que eu vou fazer?
eu pego o meu ácido e se eu tiro uma molécula de água desse ácido, né, da estrutura desse ácido, eu chego no meu anidrido. Vamos ver aqui alguns exemplos daqui a pouco. Esses óxidos ácidos são formados por ametais, então são os óxidos moleculares, na grande maioria das vezes, mas também pode acontecer de ter metais com NOx mais 6 ou mais 7. Perceba que aqui a carga é bem mais alta do que lá nos óxidos básicos que a gente acabou de ver, ok? E quais são as reações? Bom, se eu tenho um óxido básico que reage com água e forma uma base, é a mesma lógica, um óxido ácido com água vai formar o meu ácido, ok? Por isso do nome anidrido, porque eu pego o meu ácido e se eu tiro a molécula de água, eu volto aqui no meu óxido ácido, no meu anidrido. Também eu posso pegar o meu óxido ácido, reagir com uma base, formando sal e água. Então, a lógica de um se aplica no outro. É isso que é bacana aqui e facilita guardar essas reações modelo para a gente. Vamos ver aqui alguns exemplos. Temos aqui o nosso dióxido de carbono, quando reage com a água, forma o ácido carbônico, dentro lá dos ácidos padrão e tudo mais que a gente já estudou. Perceba que esse daqui é o ácido carbônico, então eu posso chamar esse óxido também de anidrido carbônico, porque quando um anidrido se juntar com a água, vai gerar o seu ácido original, ácido carbônico. Temos aqui o trióxido de enxofre, que em água vai formar o ácido sulfúrico. Então, eu tenho aqui o meu ácido sulfúrico, posso chamar esse óxido também de anidrido sulfúrico, ok? Aqui nós temos o pentóxido de dinitrogênio. Em água, ele vai formar o ácido nítrico, ok? Então, perceba aqui, 3 exemplos com óxidos moleculares. Agora, vamos ver aqui um exemplo com um óxido que é de NOx, né, que tem um elemento com NOx mais 7. Esse daqui é o óxido de manganês 7. Quando eu coloco ele em água, ele vai formar o ácido permangânico, ok? Então, aí um exemplo para mostrar que também pode acontecer de ter outros tipos de óxidos ácidos. E aqui eu tenho o meu dióxido de enxofre, que é um óxido ácido, e quando reage com essa base, vai formar o sulfito de potássio, ok? Aqui é o hidróxido de potássio, formando aqui sulfito de potássio mais água, beleza? Detalhe, a gente viu aí as reações só dos óxidos básicos e dos óxidos ácidos. Se eu junto um óxido básico com um óxido ácido, eu formo o meu sal, ok? Só que aqui não vou ter formação da molécula de água, mas eu consigo aí reagir, já que eles têm caráteres opostos, ok? Então, por exemplo, o óxido de cálcio, que é um óxido básico que a gente viu, quando reage com o dióxido de carbono, um óxido ácido, forma o carbonato de cálcio, um sal, beleza? Agora a gente vai estudar o que a gente chama de óxidos anfóteros. Pegando aqui o comecinho da palavra anfótero, vamos lembrar lá dos anfíbios, né? O que é um anfíbio? É um ser vivo que consegue viver tanto em água quanto em terra. Então tem aí 2 comportamentos. É a mesma lógica que a gente vai transpor aqui para os nossos óxidos anfóteros. Eles vão ter um duplo comportamento. Como assim? Eles vão conseguir reagir tanto com ácidos quanto com bases, ok? E, em geral, vão ser formados por metais de NOx mais 3 ou mais 4. Então, aí, intermediário, nós temos lá NOx mais 1 mais 2 é um óxido básico, mais 6 mais 7, óxido ácido. E aí, com um valor aqui intermediário, 3 e 4, é um óxido anfótero, ok? Um óxido anfótero pode reagir com ácido, então aqui ele vai se comportar como se fosse uma base, formando sal e água. Mas também ele pode reagir com uma base, formando sal e água. Então perceba que ele consegue reagir tanto com ácido quanto com base, ok? Então cada hora ele tem um comportamento. Uma hora um comportamento de um ácido, outra hora um comportamento de uma base. Okay? Lembrando que não faz sentido um ácido reagir com um ácido. Então sempre a gente vai procurar ter
ácido com base, e assim por diante. Vamos ver aqui alguns exemplos. Trouxe aqui exemplos, né, com 2 óxidos anfóteros, os mais importantes aí para você saber. O primeiro é com óxido de zinco. O óxido de zinco, quando reage aqui com o ácido sulfúrico, perceba que ele está se comportando aqui como um óxido básico. Então, ele vai formar o sulfato de zinco mais água, tá certo? Então, óxido aqui anfótero que se comportou como uma base. Só que agora, nesse outro exemplo, ele vai se comportar como um ácido. Então, quando ele reagir com o hidróxido de potássio, ele vai formar o que a gente chama de zincato, ok? Então, esse daqui é o zincato de potássio, mais água. Então, aqui eu tenho um sal e aqui eu também tenho um sal. Então, evidenciando aqui esse comportamento anfótero do óxido de zinco. Agora, nós também temos aqui o óxido de alumínio. Nesse caso, o óxido de alumínio está reagindo com ácido sulfúrico, formando sulfato de alumínio mais água, ok? Aqui ele está se comportando como um óxido básico. Já nesse outro exemplo, ele se comporta como um óxido ácido, porque ele vai reagir com o hidróxido de potássio, formando aqui o aluminato de potássio, mais água, ok? Então, 2 exemplos aí para a gente conseguir observar esse duplo comportamento dos óxidos anfóteros, ok? Agora, o que a gente tem aí? Os óxidos chamados de neutros. Como o próprio nome diz, eles são neutros porque eles não reagem com ácidos, nem com água, nem com ácidos, nem com bases, ok? Então, ao contrário dos outros que tinha reação com um, com o outro, esses daqui não vão reagir com nenhum desses 3 tipos de compostos, ok? Eles são óxidos moleculares e por isso eles são gasosos. Vamos ver aqui 3 exemplos, que são o monóxido de carbono. Então, cuidado aqui, tá? Porque o dióxido de carbono que a gente viu é um óxido ácido, tá? Exercício faz muita pegadinha aí de confundir, né, o CO2 com o CO. Então, eles têm comportamentos diferentes. Monóxido de carbono, o chamado óxido nítrico, ok? E o óxido nitroso, tá? Mas também posso chamar aqui de monóxido de nitrogênio e esse daqui monóxido de dinitrogênio, ok? São aí outras possibilidades de nomes. Interessante falar que mesmo eles não reagindo com água, ácidos ou bases, eles participam sim, mas de outros tipos de reação, tá? Então, assim, não é porque ele é um óxido neutro que ele nunca vai reagir. Ele reage sim, participam em reações, inclusive reações muito importantes que a gente vai ver mais para frente, mas com esses compostos aqui não fazem reação. Por isso, do caráter neutro deles, ok? Óxidos neutros. Beleza? A gente fecha mais uma parte do nosso estudo de óxidos e a gente vai daqui a pouco para o último vídeo fechando essa função inorgânica. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.